informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 23 de novembro, levando para vocês os seguintes destaques. Da celulose ao hortifruti, região do Bolsão investe em novos mercados. Governo do Estado suspendeu incentivos de frigoríficos da JBS Friboi. Câmara alterou o limite de leite vendido por agricultor familiar ao governo. Nem soja transgênica contém perigosa lagarta. Com base em imagens de satélites, MPF pede multa para desmatamentos. E deputados criticaram ontem dependência externa do Brasil na área de fertilizantes. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Dia de tempo aberto nesta quinta-feira na região de Dourados. A meteorologia prevê dia de sol com algumas nuvens e não chove. Temperatura bem amena agora cedo, ao redor de 17 graus, máxima de 33. Você já experimentou a bebida láctea da Cambi? É um delicioso produto para todas as horas, com muita cremosidade, em vários sabores de frutas de baixa caloria e nutritiva. Ela é rica em albumina, proteína que contém ferro e vitaminas. Sirva como sobremesa no lanche ou no momento que bater aquela fome. Produtos Cambi, saúde em sua mesa. 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 133 pela arroba do boi gordo à vista. No Friboi de Ponta Porã, R$ 135 com 30 dias para o pagamento. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu R$ 125 à vista. O Friboi pagou R$ 128 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 21,50 e a de soja a R$ 62,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou em queda ontem, valendo R$ 3,23 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. O governo de Mato Grosso do Sul suspendeu 5 termos de acordo de incentivos, alvos de investigação à JBS Friboi. A oficialização saiu no Diário Oficial do Estado de anteontem. Foram cancelados termos de acordos de 2007, 2011, 2013, 2014 e 2016. A suspensão ocorreu, justifica o governo, porque a empresa não comprovou o cumprimento das condições e obrigações definidas no termo de incentivo. A empresa terá prazo de 20 dias para se defender a respeito da suspensão. Já encerrada, a CPI da Assembleia Legislativa concluiu que a JBS não cumpriu os termos que lhe cabiam no acordo de benefício fiscal com o governo estadual. A própria JBS admitiu a situação ao longo da investigação. São 5 unidades de frigoríficos de bovinos aqui do estado. O prefeito de Itaquiraí, Ricardo Fávoro Neto, esteve na FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde em Campo Grande, tratando da liberação da última parcela de recursos para a conclusão da rede de água potável nos assentamentos Indaiá, Boa Sorte e Santo Antônio. Também tratamos do projeto para a retomada das obras de rede de água dos assentamentos Santa Rosa e Iguaçu, citou o prefeito. Um pedreiro de 26 anos foi preso e multado em R$ 5.700 após ser flagrado por policiais militares ambientais pescando no rio Miranda, em Bonito, no período da Piracema. Segundo a PMA, o homem se preparava para pescar com garateia em processo de lambada. 2 exemplares de pintado pesando 37 quilos, que ele havia capturado com anzóis de galho, foram apreendidos. Todo o material usado pelo suspeito para fazer a pesca fora da época foi também apreendido. Depois de preso em flagrante por crime ambiental de pesca predatória, ele foi encaminhado à Polícia Civil. Também em Bonito, um fazendeiro de 36 anos foi multado em R$ 10.000 por desmatamento ilegal às margens do Rio do Peixe. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, agentes faziam a fiscalização na zona rural do município e flagraram trabalhadores usando máquinas para desmatar 2 hectares de vegetação em área protegida. A região leste do estado, conhecida como o Bolsão de Mato Grosso do Sul, que antes era caracterizada pela pecuária de corte e na última década se consagrou como berço da produção do papel e celulose no estado, agora desponta para novos mercados. No assentamento Serra, em Paranaíba, 30 agricultores decidiram apostar na produção de hortifruti e hoje, literalmente, colhem os frutos desse trabalho. Inicialmente, em 2015, os produtores realizaram o curso de plantio e manejo de maracujá, oferecido pelo Senar. Eles ficaram tão animados com o aprendizado que solicitaram ao Sindicato Rural de Paranaíba algum acompanhamento técnico nessa cultura para o assentamento. O maracujá, carro-chefe da produção desses agricultores, antes atendia o mercado local e uma fábrica de polpas em Aparecida do Taboado. Atualmente, a fruta já é destinada ao interior do estado de São Paulo, principalmente para a cidade de Jales. Já a produção de tomate do repolho atinge os consumidores de Paranaíba, Cacilândia e região. Para comprovar o sucesso que a produção de frutas, legumes e verduras vinha alcançando, o Senar e o Sindicato Rural de Paranaíba realizaram o primeiro dia de campo do programa Hortifruti Legal no sítio São José, no assentamento Serra. Foram mobilizados produtores de 13 municípios. Mais uma caminhonete do Ibama foi incendiada na tarde de terça-feira dentro de uma vila na reserva extrativista Guariba-Roosevelt, próximo de Colniza, a 1.065 quilômetros de Cuiabá. Ninguém ficou ferido na ação. Segundo o superintendente do Ibama em Mato Grosso, Augusto Castilho, equipes estão atuando no local e a operação ainda está em curso naquela região. A viatura incendiada foi deslocada de Goiás para reforçar ações na Amazônia. Aparentemente, esse ato foi em represália à atuação do Ibama, disse o Castilho. Os primeiros resultados sobre as pesquisas com plantas hospedeiras no nematóide, causador da soja louca 2, revelam que, além da soja, outras 2 culturas são hospedeiras, o algodão e o feijão, e também 4 plantas daninhas, a trapoeraba, agriãozinho do pasto, o cordão de frade e o caruru.
Além de avaliar aspectos de hospedabilidade do nematóide, os pesquisadores Maurício Maier, da Embrapa Soja, e Luciane Favoreto, da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, também buscavam respostas sobre como o nematóide sobrevive no solo de uma safra para outra e se há cultivares de soja mais sensíveis ao nematóide, entre outros dados. Um caminhoneiro de 60 anos foi agredido e assaltado na terça-feira na BR-365, próxima a Patrocínio, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que foi abordada por homens armados e encapuzados que levaram o veículo carregado com mais de 500 sacas de café cru, avaliado em quase R$250 mil. Os criminosos danificaram o rastreador do veículo e seguiram com ele sentido a Uberlândia. Na altura do quilômetro 545, o motorista foi mantido em cárcere com um dos autores por cerca de 8 horas. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do Senado que altera o limite de leite vendido por agricultor familiar ao governo, através do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Pelo texto aprovado, o limite deverá garantir a compra de, no mínimo, 35 litros de leite diários de cada agricultor familiar. A proposta foi analisada em caráter conclusivo e já foi aprovada pelo Senado, mas como foi modificada na Câmara, deve voltar para a revisão dos senadores. O parecer do relator, deputado Efraim Filho, foi favorável ao projeto, mas mudou o texto porque considerou o limite mínimo de aquisição aprovado pelo Senado muito elevado, 150 litros de leite por dia por produtor familiar. Estamos apresentando a emenda que reduz o limite mínimo para 35 litros de leite por agricultor familiar e permite que o dispositivo seja aplicável e não crie um cenário financeiro impraticável que inviabilize o programa de compras, disse o Efraim. O limite estabelecido hoje, por lei, é de R$4 mil semestrais para cada produtor de leite. As lideranças do agronegócio catarinense demonstraram certa preocupação com o fechamento da Rússia para importação de carne suína e bovina de alguns frigoríficos brasileiros a partir de 1º de dezembro, mas ressaltam a qualidade da carne e acreditam que o mercado será reaberto em breve. O Serviço Veterinário Russo alegou ter encontrado algumas substâncias, como a ractopamina, que melhora o desempenho na criação de suínos, mas que é proibido na Rússia. A Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou nota onde demonstrou preocupação com a medida. Ressaltou a qualidade do produto nacional, que é exportado para mais de 70 países, e confia no trabalho do Ministério da Agricultura para a reabertura do mercado russo. O Ministério Público Federal divulgou seu sistema automático de geração de ações civis públicas contra produtores rurais na Amazônia. Na primeira leva, 1.262 áreas suspeitas de desmatamento ilegal, com mais de 60 hectares, foram registrados pelos computadores do órgão usando imagens de satélite de 2015 a 2016 e mais de 700 ações foram instauradas. Sem qualquer verificação no local, apenas por meio de cruzamento dos bancos de dados públicos, 1.155 pessoas ou empresas foram relacionadas às supostas infrações ambientais. Ao todo, o MPF já instaurou 757 ações civis públicas contra 725 réus, sem sair dos seus gabinetes refrigerados. Os dados foram divulgados na terça-feira, no lançamento do projeto Amazônia Protege, desenvolvido pelo MPF em parceria com o ICMBio e o IBAMA. Até agora, em todos os estados da Amazônia, as ações já instauradas pedem R$1 bilhão e 500 milhões em indenizações por danos materiais e morais difusos, além da reparação dos supostos danos ambientais. A estimativa é que, ao final da ação, os valores solicitados para ressarcimento dos danos ambientais cheguem a R$2 bilhões e 800 milhões. Uma barreira que parecia intransponível foi derrubada pela Helicover parmígera. A lagarta passou a atacar a soja com tecnologia Intacta RR2 Pro. A informação é da equipe Pragas e Plantas Daninhas da Fundação Chapadão, que acompanhou o caso em uma área em Chapadão do Céu, em Goiás.
divisa com Mato Grosso do Sul. Em meio a um surto de forte pressão da Helicover Parmígera verificado nas últimas semanas, a equipe da Fundação Chapadão foi chamada para verificar o inusitado ataque à soja transgênica. Em certos locais, chegaram a ser contadas entre 2 e 4 lagartas por metro de linha da cultura, com aproximadamente 11% de plantas infestadas em alguns pontos. Detentora da tecnologia intacta, a Monsanto enviou seus técnicos para conferir se não havia outro tipo de sementes vulneráveis misturadas. A vistoria, que ocorreu na presença dos técnicos da Fazenda e da Fundação Chapadão, concluiu que o talhão não apresentava mistura, pois 100% das amostras coletadas expressavam a proteína CRY1AC, produzida pela bactéria Bacillus thuringiensis, que até hoje sempre controlou a Helicover Parmígera. De acordo com a equipe Pragas e Plantas Daninhas da Fundação Chapadão, esse talvez seja o primeiro caso no Brasil com esse problema. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Deputados criticam dependência externa do Brasil na área de fertilizantes. Em audiência pública, os deputados da Comissão de Minas e Energia da Câmara mostraram preocupação com a falta de ação política para mudar o fato de que o Brasil importa 80% dos insumos para a fabricação dos fertilizantes que consome. De acordo com os convidados, a dependência, que chega a 95% no caso do potássio, deixa os agricultores à mercê da produção de poucos países. José Carlos Polidoro, da Embrapa, diz que o Brasil tem produção suficiente para apenas uma safra. Quem milita no tema há muito tempo sabe o que aconteceu em 2008, que foi só ter um probleminha lá na Rússia com a jazida de potássio deles, pisaram no tubo lá dos 4 grandes fornecedores de potássio, que o preço de todos os fertilizantes NPK praticamente dobrou da noite para o dia. Isso aconteceu no ano. Voltou ao normal? Voltou, mas é um alerta que nós temos que ter. Ao mesmo tempo, o deputado Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, lembrou que o país tem um grande potencial de exploração, sendo que o Amazonas pode conter a 3ª reserva de potássio do mundo. Segundo Vicente Lobo, do Ministério de Minas e Energia, faltam investimentos no setor, que poderiam ser atraídos tanto com incentivos fiscais, quanto com a exigência de contrapartidas das empresas que adquirem áreas de exploração. O deputado Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, diz que também existe uma ação de grupos estrangeiros contra a exploração de áreas como a Renca, Reserva Nacional de Cobre e Associados, no norte do Pará, que tem reservas de fosfato, e Anitápolis, em Santa Catarina, que também tem um mineral. Fizeram um auê em cima da questão ambiental e não deixaram nós termos a nossa autossuficiência em fósforo, que é a nossa reserva lá de Anitápolis. Argumento que ia destruir a natureza, não ia mais ter água. Bom, engenharia ambiental e estudos ambientais existem para você aprender, você saber usar a natureza com todas as formas, as técnicas de mineração. Fosse assim, não pode mais ter mineração em lugar nenhum no mundo. Em Anitápolis, a ONG Montanha Viva conseguiu uma liminar judicial contra o projeto de retirada do fosfato, alegando riscos ambientais e sociais. Já a Renca teve sua abertura anunciada este ano pelo governo, mas a decisão foi revista após uma intensa repercussão negativa entre os ambientalistas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionárias. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora João Dir para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor.
que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos um excelente dia a todos e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM no Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.